E vamos para a internacional? Mauro Vieira se encontrou hoje com o chanceler russo Lavrov, às margens da Assembleia Geral da ONU. E segundo a apuração do Américo Martins, Moscou demonstrou apoio à entrada do Brasil no Conselho de Segurança. É com ele que a gente fala agora. Oi, Américo, bem-vindo ao 360. Américo, o Lula nem bem se encontrou com o Zelensky, Mauro Vieira já correu para se encontrar com os russos. Exatamente, Raquel. Muito boa tarde a você, todos que nos acompanham aqui no 360. O ministro brasileiro e outros ministros que também têm interesse em entrar no Conselho de Segurança da ONU estão fazendo uma blitz lá na Assembleia Geral da ONU. Então, o ministro Mauro Vieira se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Eles discutiram em especial a questão do Conselho de Segurança. A Rússia mais uma vez demonstrou o apoio à entrada do Brasil, que é uma reivindicação já de décadas. O Lavrov tinha dito isso, inclusive, quando esteve em Brasília no primeiro semestre, numa visita onde foi recebido calorosamente pelo governo brasileiro. Os dois também falaram, sim, sobre a guerra na Ucrânia, mas, segundo as fontes do Itamaraty, foi uma conversa mais lateral. O foco principal foi a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU, que interessa também aos russos, porque com a entrada de mais países em desenvolvimento, você dilui um pouco o poder dos países ocidentais, França, Reino Unido e Estados Unidos, que estão naquele grupo. E o ministro conversou também com os outros ministros do G4, Índia, Alemanha e Japão, sobre o mesmo tema, os 4 países querendo um assento permanente no Conselho de Segurança. Raquel. Obrigado pela apuração, Américo. Sempre muito bem-vindo aqui no 360. Bom fim de semana para você, querido. Eu vou fazer um rapidíssimo intervalo, mas a seguir, a CPMI marcou para terça-feira o depoimento do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro. É um depoimento que promete, hein, gente? A gente traz todas as informações daqui a pouquinho, bem rapidinho. Fica aí comigo. A 78ª Conferência Global da ONU. Apoio: Banco do Brasil. Somos Sol Amazônia. Sonhar a terra, ela respira. Você sabe o que é osteoporose? E qual a importância da saúde dos ossos? A osteoporose é uma doença que ocorre quando há uma redução da densidade dos ossos em relação aos níveis normais para a idade, ou seja, uma perda da massa óssea. Com isso, os ossos ficam mais fracos, aumentando o risco de fratura. Cerca de 10 milhões de brasileiros convivem com a osteoporose. Na maioria dos casos, a osteoporose atinge pessoas acima de 50 anos de idade. A osteoporose atinge as mulheres mais cedo por causa da menopausa. Nesta fase, há uma queda da produção do estrógeno, que, dentre outras coisas, tem a função de proteger os ossos. Porém, como já dissemos, os homens também podem ser vítimas desta doença. Os fatores de risco são deficiência na produção de hormônios, falta de consumo de alimentos ricos em cálcio, tabagismo, histórico familiar, falta de vitamina D, sedentarismo, entre outros. O que é muito preocupante é que a osteoporose é uma doença muito silenciosa, ou seja, sem sintomas. O paciente descobre muitas vezes em uma fase avançada quando ocorre a primeira fratura. As fraturas mais comuns são na coluna, no fêmur e nos punhos. O diagnóstico da osteoporose é feito por um exame chamado densitometria óssea. Lembre-se, pratique atividade física, consuma alimentos ricos em cálcio e tome sol. A vida é movimento
e feita de mudanças, e isso vale também para onde você vai morar. Por isso, a Lugo existe para ajudar você a encontrar uma experiência única de moradia. Aluguel sem burocracia em um condomínio com as facilidades que você precisa. Da academia ao mercadinho. E com a praticidade de quem quer morar perto de tudo. Afinal, a vida não para. E a sua casa precisa acompanhar você. Lugo, é tempo de morar vivendo. Consegue imaginar um SUV com tudo o que você deseja? A gente consegue. Chevrolet Equinox com frenagem automática, alerta de colisão frontal e Wi-Fi nativo. Tudo o que você imagina em um SUV, agora com entrada de 50%, em 36 parcelas, com taxa zero. Vá até uma concessionária e aproveite agora. Chevrolet Equinox. Segurança e conforto conectados com tudo o que você imagina. Brasil, meio-dia. Estreia próxima segunda. Tudo que se constrói neste estúdio é para justificar o nosso título de horário nobre da informação. E o papel do âncora é separar para você as notícias mais importantes do dia. CNN Prime Time, todo dia, às 8 da noite. 360 de volta do intervalo e delação de Mauro Cid. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está estudando um instrumento jurídico para questionar o vazamento da delação de Cid, que afinal corre em segredo de justiça. Informação da Jussara Soares, acho que também já entra em tela com a gente, a Clarissa Oliveira, elas estão correndo nessa bola. Jussara, o que a defesa está planejando? Tem como eles questionarem isso? Foi o trabalho do jornalista, né? Ir atrás da informação e conseguir levantar. Exatamente, Raquel. O trabalho do jornalista é justamente atrás do que estão tentando esconder, né? Está em sigilo, mas os trechos têm vindo a público, né? A imprensa tem revelado e tem causado muito desconforto no entorno ali do presidente Jair Bolsonaro e na defesa, que como a gente vem destacando, eles estão meio que tentando traçar uma estratégia, mas estão muito no escuro, porque esse acordo de colaboração pressupõe o sigilo. Então, como vem esses assuntos, né, todos esses temas, trechos dessa colaboração, do que o Cid teria dito à Polícia Federal, eles estão incomodados, estão avaliando que maneiras, que recursos eles têm para questionar o STF justamente por esses que eles chamam de vazamento, né, por essas partes que têm sido, como eles dizem, descontextualizadas, sem saber exatamente em que momento que o Cid falou, como falou, se essa informação está completa. Eles estão tentando estudar isso. Se vão conseguir, aí é outra história. O que a gente está contando, por enquanto, quais são os planos deles neste momento. E aí eu destaco também que não é a primeira vez que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro questiona isso. Lembrando que eles já pediram acesso a um depoimento que o Cid havia prestado ainda antes do fechamento do acordo de colaboração e aí esse acesso a este depoimento foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eles entraram com um recurso dizendo, olha, a gente quer ter acesso a um depoimento que foi prestado antes do fechamento do acordo. E no argumento deles, eles já falam desse vazamento de partes desses trechos, de depoimentos que o Cid tinha dito. Então, esse é o contexto e o que eles estão tentando se organizar até para poder reagir. Neste momento, a estratégia é tentar questionar, ver se tem uma viabilidade de questionar esses vazamentos, tentar impedir. E outro momento é tentar traçar uma estratégia em que evitem um confronto com o Mauro Cid. Eu também estava conversando nos bastidores com os advogados, eles me falam, olha, não é a nossa intenção neste momento ir para confronto com ninguém. Por enquanto, o momento é de silêncio até a gente saber o conteúdo exato do que foi dito, o que tem de fato nessa delação. Eles estão meio perdidos, né, Jussara? Eu acho que essa questão de tentar um instrumento jurídico é para ver se inibe as fontes a falarem mais, porque cada trechinho que sai da delação é um desgaste político a mais. Clarissa, você também está com informação sobre como que isso está repercutindo no entorno ali de Bolsonaro. E só lembrei agora um ponto, Clarissa. Ontem a gente trazia, né, o bastidor de que eles estavam estudando até
como processar políticos que estavam usando a delação. Aí hoje, conversando ali também no entorno de Bolsonaro, eles falaram comigo, tem um monte de político usando a delação para caluniar o ex-presidente, eles tiveram acesso à delação, então como é que eles podem estar falando? Enfim, eles estão incomodados e buscando várias alternativas. Não, e a maior curiosidade, Raquel, é que eles estudam a possibilidade de usar o mesmo instrumento que oficialmente eles estão dizendo que vão contestar. Porque quando eles falavam pra gente, a gente trouxe essa informação aqui ontem, que eles estavam querendo revidar de alguma forma, a ideia é tentar fazer algum tipo de vazamento que prejudique a credibilidade de Mauro Cid, usando desse mesmo expediente de utilizar vazamentos pela imprensa e assim por diante. Então, é muito curioso a gente ver como é fácil fazer o jogo jurídico com um plano, mas o político vem com uma outra linha, né? Mas dentro desse contexto, Raquel, o que tem acontecido? O Jair Bolsonaro está começando a abrir um pouco o olho na avaliação de algumas pessoas próximas com as quais eu conversei. E o critério deles é o seguinte, eles sentaram... Jair Bolsonaro, teve pessoas próximas dele que sentaram para uma conversa, para fazer um diagnóstico de tudo o que está acontecendo e viraram para ele e falaram, olha, tem que parar de menosprezar essas delações. Quando o time mais próximo de Jair Bolsonaro diz não vai dar em nada, nada vai acontecer, alguns deles até de fato estão falando de maneira honesta, porque Jair Bolsonaro, no início desse processo, dizia não vai dar em nada, Mauro Cid não vai falar nada, ele não vai me prejudicar, ele é fiel, e cada vez mais ele está sendo aconselhado a ter mais cuidado com isso e a se preparar para o que pode vir pela frente, Raquel. E Clarissa, Jussara, não sei se as apurações de vocês apontam para isso também, mas eu acho que com o Mauro Cid ali tem um jogo de morde-a-sopra, porque o Cid continua depondo, né? Então, se você bate demais ou se você deixa vazar demais que, olha, né, estamos incomodados, a gente vai para cima, e se ele fala mais, né? Ninguém sabe ainda o que ele já falou. Obrigada, meninas, pelas apurações. A gente já se fala de novo. Eu só preciso contar para todo mundo que está nos assistindo de uma novidade muito bacana que está chegando aqui